Sejam bem-vindos, queridos, a esta jornada pelos parreirais da Serra Gaúcha e pelos caminhos do coração humano. Preparem-se para conhecer Marina, uma jovem trabalhadora rural cujo caminho será entrelaçado com o legado de gerações e a urgência implacável do tempo. Não esqueça de se inscrever no canal e deixar seu like. Sua participação aqui nutre estas histórias. Ano 2024. Localização: Vale dos Vinhedos, Bento Gonçalves, Rio Grande do Sul. Propriedade vinícola Almeida. O despertar em Bento Gonçalves sempre chegava impregnado pelo aroma de solo úmido e pelo gorjeio das aves entre as videiras. Marina despertava antes que os primeiros raios solares alcançassem as telhas do modesto sobrado alugado na periferia da localidade turística, quando o universo ainda guardava os mistérios noturnos entre suas camadas de bruma matinal. Seus 28 anos carregavam a tranquilidade de quem aprendera prematuramente que a existência não distribuía suas bênçãos com equidade, mas também não roubava a honra de quem sabia laborar com as próprias mãos. Seus dedos endurecidos e experientes movimentavam-se sobre o uniforme despretensioso de trabalho, como quem veste uma proteção. Calça jeans desgastada, camiseta de algodão simples, boné para resguardar-se do sol intenso, luvas de tecido delicado. Cada peça representava uma garantia de subsistência. Cada jornada de trabalho, uma pequena conquista contra a conta de energia atrasada, contra o aluguel, que vencia ao final do mês, contra os medicamentos da avó Teresa, que custavam mais do que Marina conseguia obter em uma semana inteira de safra. Marina observava pela janela embaçada, enquanto se aprontava, contemplando as ruas ainda vazias do bairro, onde também residiam outros trabalhadores do campo, empregadas domésticas, cozinheiros dos estabelecimentos turísticos. Do cômodo ao fundo, uma voz desorientada rompeu o silêncio matinal. Filha, onde você está?" Marina abandonou a mochila e caminhou descalça pelo piso gelado. Vó Teresa estava sentada na cama, o semblante pálido como os lençóis brancos, os olhos vidrados com aquela desorientação que vinha se tornando progressivamente mais frequente. Aos 78 anos, Teresa parecia ter extraviado o fio que a conectava ao presente. O Alzheimer que a devorava não possuía cura, mas possuía preço. Os medicamentos custavam mais do que Marina conseguia obter em 2 meses de colheita. "Não é sua filha, vó. Sou eu, Marina", murmurou Marina, ajustando o cobertor sobre os ombros da mulher que a criara desde os 5 anos, quando um acidente automobilístico levara seus pais numa tarde chuvosa de outono. Teresa tocou o rosto da neta com dedos trêmulos, e naquele gesto havia todo o afeto que as palavras confusas não conseguiam mais expressar. Por alguns segundos, seus olhos se clarearam, como se a névoa mental se dissipasse momentaneamente. "Minha menina", murmurou. "Minha Marininha." A manhã prosseguiu seu percurso de pequenos rituais. Marina preparou o chá de erva cidreira, cortou fatias de pão que precisava prolongar-se até o pagamento. Auxiliou Teresa a tomar os medicamentos, deixou tudo organizado para a vizinha Dona Vera, que vinha cuidar da idosa durante o dia, em troca de um valor simbólico que Marina mal conseguia custear. Às 6 da manhã, Marina estava no ponto de ônibus. O transporte fretado que conduzia os trabalhadores até a vinícola Almeida chegou pontualmente. Dentro, vozes sonolentas trocavam cumprimentos matinais. Alguns reclamavam do frio da madrugada, outros já planejavam o almoço no refeitório da propriedade. Marina sentou-se ao fundo, como sempre procedia, e contemplou pela janela enquanto o veículo subia pelas estradas sinuosas da serra. Seus cabelos castanhos, presos numa trança simples, balançavam com os solavancos do percurso. Ocasionalmente, observava as vinícolas que passavam, propriedades com placas sofisticadas, restaurantes refinados, lojas de vinho onde uma garrafa custava o que ela ganhava em uma semana. Eram universos que lhe pareciam distantes, como constelações. A vinícola Almeida surgia no alto da elevação como sempre a impressionava, mesmo após 3 safras trabalhando ali. A construção principal era de pedra e madeira, arquitetura que mesclava o rústico com o contemporâneo, cercada por hectares e hectares de vinhedos,
que se estendiam até onde a vista alcançava. Parreiras centenárias coexistiam com áreas de plantio recente, e havia uma ordem, uma harmonia naquele lugar que Marina sempre admirou silenciosamente. O supervisor Diego, homem de meia idade com o rosto marcado pelo sol intenso, distribuía as equipes. Marina, você vai para o setor D, parreiras antigas. Tenham cuidado com os cachos. A uva Tanat está no ponto ideal. Marina assentiu e seguiu com seu grupo. Conhecia aquele setor adequadamente. As videiras tinham mais de 50 anos, raízes profundas, que produziam uvas de qualidade excepcional. Enquanto os outros trabalhadores conversavam, Marina trabalhava em silêncio concentrado. Seus dedos tocavam cada cacho com cuidado, avaliando firmeza, maturação, separando aqueles que apresentavam algum problema antes mesmo do supervisor notar. Como você identifica qual está adequado e qual não está? Perguntou Bianca, uma trabalhadora nova que laborava ao lado. Minha avó trabalhou a existência inteira em vinhedos, Marina explicou suavemente. Ela me ensinou a observar, a tocar, a perceber. Cada cacho narra uma história, se você prestar atenção. Bianca olhou para ela com curiosidade. Você se expressa bonito. Estudou? Terminei o ensino médio. Leio bastante. Marina sorriu timidamente. Livros da biblioteca municipal. É gratuito. À tarde, quando a luminosidade dourada penetrava pelas folhas das parreiras e transformava o vinhedo em catedral verde, Marina prosseguiu seu trabalho. Seus olhos castanhos e profundos tinham aquela qualidade especial de quem aprendera a enxergar beleza, mesmo nas coisas simples. Teresa, que fora trabalhadora rural antes do Alzheimer, ensinara-lhe não apenas sobre uvas, mas sobre dignidade no trabalho, sobre como cada fruto merecia respeito. Mas enquanto suas mãos colhiam os cachos delicadamente, um pensamento sombrio atravessava sua mente como nuvem sobre o sol. Os medicamentos de Teresa estavam acabando. Em 2 semanas, talvez 3, não haveria mais nada para controlar a desorientação que aumentava, a agitação noturna que a fazia gritar. E Marina, por mais que seus braços trabalhassem de sol a sol, por mais que aceitasse qualquer trabalho extra, sabia que não seria suficiente. A vida é uma colheita imperfeita, pensou, onde os frutos se perdem, justamente quando mais precisamos que se mantenham firmes. Naquela noite, Marina escreveu algumas linhas no caderno gasto que guardava na gaveta. Teresa lhe dissera uma vez que escrever era uma forma de não deixar a alma apodrecer em silêncio. Marina escreveu sobre o medo, sobre a impotência, sobre como era difícil ser forte quando tudo ao redor desabava como casa de cartas. A brisa noturna trouxe o aroma distante das vinícolas em fermentação. Marina não podia imaginar que daquela direção soprariam também os ventos que mudariam seu destino de maneiras que jamais poderia prever. O que ela não sabia era que em menos de uma semana uma proposta impossível bateria à sua porta e nada voltaria a ser como antes. Leonardo Almeida caminhava sozinho pelos corredores de pedra de sua vinícola. Eram quase 10 horas da noite e o silêncio da propriedade tinha aquela qualidade pesada de lugares onde as risadas se esqueceram de como soar. Seus passos ecoavam contra as paredes que já testemunharam 4 gerações de Almeidas, homens de ombros largos e princípios rígidos que construíram seu império do vinho com trabalho duro e paixão inabalável. Aos 45 anos, Leonardo carregava o peso invisível de uma vida vivida pela metade. Seu cabelo moreno, generosamente salpicado de fios grisalhos, emoldurava um rosto de linhas marcadas pelo tempo e pela melancolia. Alto, de ombros largos que o trabalho nos vinhedos mantinha fortes, vestia sempre cores escuras, como se o luto pela esposa falecida 6 anos antes fosse uma segunda pele que não pudesse despir. Clarice. O nome ainda ecoava em sua mente como sino distante. Casamento arranjado pelas famílias, união de vinícolas e sobrenomes, conveniente para ambos os lados. Viveram como estranhos educados, sob o mesmo teto, compartilhando refeições e silêncios, mas nunca verdadeiramente partilhando a vida. Quando o câncer de mama a levou, Leonardo sentiu apenas o vazio preenchendo outro vazio, como se nada realmente tivesse mudado.
sem filhos. A palavra o perseguia como fantasma. Sem herdeiros para estas terras que seus bisavós desbravaram, para esta vinícola que guardava tantas histórias nas barricas de carvalho. Seu primo distante, Gabriel Almeida, aguardava como abutre paciente. Todos sabiam de sua reputação. Jogador compulsivo, investidor irresponsável, afogado em dívidas de criptomoedas e apostas esportivas online. Leonardo parou diante da janela do escritório, olhando para o vale que se estendia sob a luz prateada da lua. A vinícola Almeida era a maior e mais premiada da região. Seus trabalhadores eram tratados com justiça, recebiam salários acima do mercado, tinham plano de saúde. Tudo isso desapareceria quando Gabriel assumisse. O homem venderia tudo em meses para pagar dívidas de jogo. Mas havia algo mais urgente que o assombrava. 5 semanas atrás, o Dr. Paulo Santos, oncologista renomado de Porto Alegre, confirmara o que Leonardo já suspeitava pelos sintomas: câncer de pâncreas em estágio avançado, inoperável. 8 a 10 meses de vida, talvez 1 ano se a quimioterapia paliativa funcionasse. A pele começava a amarelar sutilmente, as mãos tremiam ao fim do dia, a fadiga era constante. Foi então que a ideia nasceu, terrível e prática ao mesmo tempo. Precisava de um herdeiro, mas não tinha tempo para namoro tradicional, para os anos que levaria um relacionamento convencional. Precisava de alguém que entendesse que aquilo seria uma transação, mas que também tivesse a dignidade e a bondade necessárias para criar uma criança com amor. Durante semanas observara discretamente as mulheres da região. Não queria alguém de sua própria classe social, pois viriam com expectativas, com famílias complicadas, com demandas que não poderia atender. Queria alguém que compreendesse que aquilo era diferente. E então vira Marina. Fora em fevereiro, início da safra, quando Leonardo fizera uma de suas inspeções nos vinhedos. Ele sempre gostava de acompanhar pessoalmente a vindima nas parreiras antigas, aquelas que seu avô plantara. Observava não apenas a qualidade das uvas, mas também como os trabalhadores as tratavam. Foi quando notou uma trabalhadora jovem operando no setor das tannat centenárias. Ela se movia com uma delicadeza diferente dos outros, tocando cada cacho como se avaliasse algo invisível. Leonardo observou fascinado quando ela separou discretamente 3 cachos com início de deterioração que o supervisor ainda não havia detectado. "Quem é aquela?" perguntou ao Diego. "Marina Silva, 3ª safra conosco. Melhor trabalhadora que temos, senhor Almeida. Nunca danifica as uvas, tem um instinto impressionante." Leonardo continuou observando. Viu quando Marina parou para explicar algo a uma trabalhadora novata, apontando para as folhas, para os cachos, ensinando com paciência. Viu também quando ela pegou uma revista técnica sobre viticultura que algum agrônomo deixara esquecida no canto do vinhedo. Enquanto os outros descansavam e conversavam, Marina folheava as páginas com interesse genuíno. Nos dias seguintes, Leonardo fez perguntas discretas. Soube da avó com Alzheimer, das dificuldades financeiras, da honestidade inabalável de Marina. Soube que ela jamais aceitaria caridade, mas poderia aceitar um acordo se fosse apresentado com clareza e justiça. Soube também que ela lia, que era inteligente, que tinha aquela rara combinação de conhecimento prático e capacidade de aprender. Uma trabalhadora que estudava viticultura por conta própria. Raro, precioso. Leonardo voltou a sentar-se à escrivaninha de mogno, pegou o papel timbrado com o logotipo da vinícola, escreveu a carta com mão firme, apesar do tremor que já começava a se instalar em seus dedos. Não havia tempo para dúvidas. A morte vinha cavalgando, e ele precisava deixar um legado que não fosse a destruição de tudo que sua família construíra. Selou a carta, chamou Sofia, a assistente de confiança. "Leve isto ao endereço da senhorita Marina Silva e aguarde resposta." Enquanto o carro descia pela estrada sinuosa, Leonardo olhou novamente para o vale. Sabia que o que estava prestes a propor era extraordinário. Talvez cruel em sua honestidade brutal. Mas também sabia que às vezes a vida exigia que fôssemos práticos, mesmo quando o coração desejava ser apenas romântico. E assim, sob o luar frio de março,
Uma carta atravessava a distância entre dois mundos que nunca deveriam se tocar, mas que o destino insistia em entrelaçar. A carta chegou numa tarde de final de março, quando o calor ainda persistia sobre a cidade. Marina ouviu a campainha e estranhou. Quase ninguém tocava sua porta, exceto Dona Vera da casa ao lado. A mulher elegante na porta usava roupas discretas, mas claramente caras. Senhorita Marina Silva? Sim? Sou Sofia Oliveira, assistente do Sr. Leonardo Almeida. Ele pediu que eu entregasse isto pessoalmente. Estendeu um envelope grosso de papel creme com o logotipo da Vinícola Almeida em relevo dourado. Marina segurou aquele objeto como quem segura algo frágil demais. Há algum problema? Fiz algo errado no trabalho? Não, nada disso. O Sr. Almeida solicita uma resposta até amanhã ao meio-dia. Se a senhorita aceitar o convite, podemos buscá-la às 14h. Quando o carro se foi, Marina sentou-se à mesa da cozinha, as mãos tremendo levemente enquanto abria o envelope. A carta era digitada, formal, mas as palavras eram escolhidas com cuidado. Senhorita Marina Silva, solicito respeitosamente sua presença na Vinícola Almeida amanhã às 14h, para uma conversa de natureza particular e urgente. Compreendo que este convite possa parecer inusitado, mas garanto que se trata de assunto sério e que será de seu interesse. Um carro estará à sua disposição no endereço indicado. Atenciosamente, Leonardo Almeida. Nada mais. Nenhuma pista sobre o que poderia ser. Teresa, sentada na poltrona próxima à janela, observou a neta com seus olhos ainda perspicazes nos momentos de lucidez. O que quer o senhor da vinícola com você, menina? Não sei, vó, mas vou descobrir. A noite que se seguiu foi longa. Marina revirava-se na cama, tentando imaginar que assunto poderia ser tão urgente. Talvez quisesse promovê-la a supervisora, ou talvez houvesse algum problema que ela não percebera. Mas algo no tom formal da carta sugeria que era mais do que isso. No dia seguinte, Marina vestiu sua melhor roupa. Calça jeans escura sem rasgos, blusa branca simples, mas bem passada, sandálias de couro que guardava para ocasiões especiais. Penteou os cabelos com esmero, prendendo-os num coque que Teresa a ensinou a fazer anos atrás. Quando se olhou no espelho pequeno do banheiro, viu o que sempre via. Uma jovem comum de rosto delicado, mas sem beleza marcante, olhos que guardavam mais pensamentos do que deixavam transparecer. O carro chegou pontualmente às 13h30. Era um sedã preto, discreto, mas claramente caro. O motorista, um senhor de meia-idade educado, abriu a porta para ela. Marina nunca tinha andado num carro assim, com bancos de couro e ar-condicionado silencioso. A viagem até a vinícola levou 20 minutos. Marina observava pela janela a paisagem que conhecia de ônibus, mas que parecia diferente daquele ângulo. Quando chegaram, não foram para os galpões de trabalho, mas para a casa principal. Sofia a recebeu na entrada. Senhorita Marina, o senhor Almeida a aguarda no escritório. Por aqui, por favor. Os corredores cheiravam a madeira de carvalho e vinho envelhecido. Quadros antigos mostravam gerações de Almeidas ao lado de suas parreiras. Marina seguia Sofia, seus passos suaves sobre o piso de madeira. Quando chegaram a uma porta de vidro fosco, com detalhes em bronze, Sofia bateu levemente e abriu. Senhor Almeida, a senhorita Marina chegou. Leonardo Almeida estava de pé junto à janela panorâmica que dava para os vinhedos. Quando se virou, Marina pôde ver com clareza o que apenas intuíra durante as inspeções. Ele estava doente. A pele tinha um tom sutilmente amarelado, os olhos fundos mostravam fadiga profunda, e havia um tremor quase imperceptível em suas mãos. Senhorita Marina, agradeço por ter vindo, disse ele, a voz profunda mas gentil. Indicou uma cadeira de design moderno. Por favor, sente-se. O que vou dizer exigirá que esteja confortável. Marina sentou-se, as mãos cruzadas sobre o colo, o coração batendo como pássaro preso. Leonardo sentou-se atrás da escrivaninha minimalista, estudou-a por um momento com aqueles olhos cinzentos que pareciam pesar almas. Vou ser direto, pois o tempo não me permite rodeios, começou ele. Estou morrendo. Câncer de pâncreas inoperável.
Tenho de 8 a 10 meses de vida, segundo meus médicos, e não tenho herdeiros. Marina sentiu o ar faltar nos pulmões, mas permaneceu imóvel, apenas escutando. Meu primo Gabriel herdará tudo quando eu morrer. Ele é um homem irresponsável, endividado, que destruirá em meses o que minha família construiu em 4 gerações. Os trabalhadores desta vinícola, as famílias que dependem destas terras, todos sofrerão. Leonardo fez uma pausa, as palavras seguintes claramente difíceis. Por isso, vim a fazer-lhe uma proposta que compreendo perfeitamente soará absurda e possivelmente ofensiva. O silêncio na sala era tão denso que Marina podia ouvir o tic-tac do relógio de parede. Gostaria que se casasse comigo. Gostaria que me desse um filho, um herdeiro legítimo, que possa herdar estas terras e protegê-las. Em troca, garanto-lhe segurança financeira vitalícia, uma casa digna e cuidados médicos completos para sua avó Teresa, os melhores especialistas em Alzheimer do país. Ele olhou diretamente nos olhos dela. Sei que isto não é um casamento no sentido tradicional. Será um acordo honesto em sua natureza transacional, mas será legal, registrado, e protegerá você e a criança para sempre. Você terá autonomia total, formação profissional se desejar e nunca lhe faltará nada. Marina sentiu como se o chão tivesse desaparecido sob seus pés. Sua mente girava, tentando processar palavras que pareciam vir de um sonho febril. Casamento, filho, acordo. As palavras dançavam em sua cabeça sem encontrar lugar para pousar. Por que eu? Conseguiu perguntar. A voz apenas um sussurro. Observei muitas mulheres nas últimas semanas. Buscava alguém com bondade genuína, honestidade, capacidade de trabalho duro, alguém que pudesse criar uma criança com amor verdadeiro, não com a frieza das obrigações sociais. Ele inclinou-se ligeiramente para a frente. E então vi você trabalhando. Vi como trata as parreiras com respeito, como ensina as outras trabalhadoras, como estuda viticultura por conta própria. Vi que você é inteligente, que pode aprender, que pode um dia administrar estas terras quando a criança ainda for jovem demais. Criança. Ele já assumia que haveria uma criança. Eu preciso pensar. Marina conseguiu articular, sentindo-se como se estivesse afogando em ar. Compreendo perfeitamente. Leve o tempo que precisar. Leonardo pegou um envelope sobre a mesa. Aqui estão os termos detalhados por escrito, revisados por advogados. Leve, mostre a sua avó se desejar, mas peço que me dê uma resposta em 1 semana. O tempo, infelizmente, é um luxo que não possuo. Marina pegou o envelope com mãos que tremiam visivelmente agora. Levantou-se, sentindo as pernas bambas, e caminhou em direção à porta. Senhorita Marina, a voz de Leonardo a deteve antes que saísse. Ela se virou. Os olhos dele tinham algo que ela não esperava ver. Uma tristeza profunda, quase como pedido de desculpas. Sei que isto não é justo, mas a vida raramente é, e estou tentando fazer o melhor possível com o pouco que me resta. Marina assentiu levemente e saiu, atravessando os corredores que agora pareciam intermináveis. Só quando estava novamente no carro, descendo a estrada sinuosa, é que permitiu que as lágrimas viessem. Uma proposta impossível, um casamento sem amor, um filho concebido como solução para um problema empresarial. E ela, Marina, trabalhadora humilde que mal conseguia comprar remédios para a avó, agora carregava nas mãos o papel que poderia mudar tudo ou destruir sua alma de maneiras que o dinheiro nunca poderia reparar. Marina não contou imediatamente a Teresa sobre a proposta. Como poderia? Como explicar que um dos homens mais respeitados do Vale dos Vinhedos acabara de lhe oferecer casamento? Não por amor, mas como transação fria para gerar um herdeiro. Nos 4 dias que se seguiram, Marina viveu em um estado de agonia silenciosa. Continuava com suas tarefas, ia para a vindima, colhia as uvas, preparava as refeições, cuidava de Teresa, mas sua mente era um turbilhão constante de pensamentos que se contradiziam violentamente. Isto é absurdo, degradante. Ele quer me usar como barriga de aluguel. Pensava enquanto colhia Cabernet Sauvignon sob o sol escaldante. Mas então olhava para Teresa cada dia mais confusa,
cada episódio de desorientação mais assustador e pensava: mas isto poderia salvá-la. Os medicamentos, os especialistas de verdade, uma vida sem a conta de luz sendo cortada todo mês. À noite, deitada em sua cama, Marina olhava para o teto rachado e deixava as lágrimas correrem silenciosamente. Pensava em sua dignidade, no que seus pais diriam se pudessem vê-la considerando tal proposta. Mas também pensava em quantas vezes Teresa abrira mão de tudo para criá-la, para ensiná-la, para dar-lhe amor quando o mundo só oferecia orfandade. É humilhante, mas a fome também é. Ver a avó gritando de noite sem poder pagar um neurologista também é. Marina abriu o envelope que Leonardo lhe dera, leu os documentos pela terceira vez. A linguagem jurídica era complexa, mas o essencial estava claro: contrato matrimonial e acordo patrimonial. Casamento civil imediato, com separação total de bens. Marina receberia mensalmente quantia equivalente a 20 salários mínimos para despesas pessoais. Residência totalmente mobiliada na propriedade, com total privacidade, plano de saúde premium para ela e Teresa, incluindo tratamento em clínicas especializadas. Após o nascimento do herdeiro, Marina teria autonomia financeira vitalícia, com renda mensal garantida. A criança seria educada com todos os privilégios, e Marina teria poder de decisão sobre sua criação. Em caso de morte de Leonardo antes do nascimento, todos os termos permaneceriam válidos. Marina poderia fazer qualquer curso superior ou profissionalizante que desejasse, totalmente custeado. Não havia promessas de amor. Não havia romantismo falso. Apenas um acordo entre duas pessoas desesperadas por razões diferentes. No quarto dia, Teresa teve uma crise violenta. Marina estava na cozinha preparando o jantar quando ouviu um grito agudo. Correu e encontrou a avó no banheiro, caída no chão, tremendo. O rosto de Teresa estava lívido, os olhos arregalados de terror, sem reconhecer onde estava. "Saia daqui! Quem é você? Saia da minha casa!" gritava a idosa, tentando se arrastar para longe de Marina. "Vó, sou eu! Sou a Marina!" Marina gritou tentando acalmá-la, mas Teresa a empurrou com força surpreendente, arranhando seu braço. "Ladrão! Ladrão na minha casa!" Levou 20 minutos para Marina conseguir acalmar Teresa, segurá-la com firmeza mas carinho, sussurrar canções de ninar até que a confusão passasse e a avó exausta desabasse em choro infantil nos braços da neta. Foi naquele momento, com Teresa chorando como criança assustada, com sangue escorrendo dos arranhões em seu braço, com o medo da loucura real e progressiva diante de si, que Marina tomou sua decisão. Não havia luxo de dignidade quando a vida de quem se ama estava em jogo. Não havia espaço para orgulho quando a alternativa era assistir Teresa perder-se completamente, enquanto ela, Marina, tinha em mãos a possibilidade de dar-lhe conforto e cuidado nos últimos anos de vida. Quando Teresa finalmente adormeceu, quando a crise passou e ela descansava com respiração suave, Marina saiu para a pequena varanda. Sentou-se no único degrau, olhando para as luzes da cidade ao longe, para as estrelas que brilhavam indiferentes ao sofrimento humano. Lembrou-se de algo que Teresa lhe dissera anos atrás, num dos últimos momentos de lucidez completa. "Menina, a vida nos coloca diante de escolhas onde não há opção boa, apenas há escolha menos ruim. E não há vergonha em escolher sobreviver desde que você mantenha seu coração limpo." Marina pegou o celular, encontrou o número que Sofia deixara no envelope. Enviou uma mensagem simples. "Aceito conversar novamente. Amanhã, se possível." A resposta veio em menos de 5 minutos. "Às 14 horas, o carro buscará a senhorita. Sofia." Na manhã seguinte, Marina vestiu a mesma calça jeans escura e blusa branca. Penteou os cabelos, olhou-se no espelho e mal reconheceu a mulher que via. Parecia ter envelhecido anos em poucos dias. Dona Vera veio cuidar de Teresa. "Você está bem, filha? Parece cansada", comentou a vizinha, preocupada. "Estou, Dona Vera. É só trabalho pesado." A viagem até a vinícola foi silenciosa. O motorista respeitoso não fez perguntas. Quando chegaram, Sofia a esperava, mas desta vez havia algo diferente em sua postura.
uma gentileza que não estava presente no primeiro encontro. O Sr. Almeida a aguarda no escritório, mas antes gostaria de lhe mostrar algo, se me permite. Marina assentiu, curiosa. Sofia a levou por um caminho diferente, contornando a casa principal até chegarem a uma construção menor, separada por um jardim de hortênsias. Era uma casa de 2 andares, toda em madeira e vidro, com varanda ampla e vista para os vinhedos. Esta seria sua casa, explicou Sofia. 3 quartos, 2 banheiros, cozinha completa, sala de estar, totalmente mobiliada e equipada. O quarto do térreo foi adaptado para sua avó, com banheiro acessível e todos os recursos necessários. Sofia abriu a porta. O interior era acolhedor, decorado com gosto simples, mas elegante. Madeira clara, móveis confortáveis, luz natural entrando por janelas amplas. Havia livros nas estantes, uma lareira, uma cozinha moderna que Marina nunca imaginara ter. O Sr. Almeida fez questão de preparar tudo pessoalmente, continuou Sofia. Ele é um homem bom, senhorita Marina. Sei que a proposta é incomum, mas posso garantir que ele é honesto e justo. Trabalho para a família há 15 anos. Marina tocou o balcão da cozinha, sentindo a pedra fria sob seus dedos. Tudo aquilo poderia ser seu. Um lar de verdade, não um sobrado alugado com infiltração. Segurança, conforto, futuro. Vamos ao escritório? Sofia perguntou gentilmente. Leonardo a esperava, desta vez sentado, parecendo ainda mais cansado que na semana anterior. Quando Marina entrou, ele se levantou com esforço. Senhorita Marina, agradeço por ter voltado. Aceito sua proposta, Sr. Almeida, disse Marina, a voz firme apesar do coração acelerado. Mas tenho condições. Algo que poderia ser surpresa passou pelos olhos dele. Diga. Quero que o melhor neurologista disponível examine minha avó Teresa imediatamente, não depois do casamento, imediatamente, hoje, se possível. Será feito nas próximas 24 horas. Quero que ela more comigo, onde eu possa cuidar dela. Mas também quero que tenhamos privacidade, que minha vida não seja monitorada. A casa que Sofia lhe mostrou é sua, totalmente independente. Você terá as chaves e ninguém entrará sem sua permissão. Marina respirou fundo para a última condição, a que mais importava para sua alma. E quero estudar. Quero fazer faculdade de agronomia. Quero aprender de verdade sobre viticultura, sobre administração rural. Quero ser capaz de entender este mundo, não apenas trabalhar nele. Pela primeira vez, algo que poderia ser um sorriso tocou levemente os lábios de Leonardo. A melhor universidade da região tem excelente curso de agronomia. Você prestará o vestibular ou podemos ver transferência por mérito especial. Todos os custos serão cobertos e você terá tempo para estudar. Seu único compromisso será até que a criança seja concebida. Eles se olharam por um longo momento. 2 estranhos prestes a se tornarem marido e mulher da forma mais estranha possível. Então está acordado, disse Leonardo. O casamento será na próxima semana, discreto apenas com as testemunhas necessárias. E, senhorita Marina... Ele fez uma pausa, e havia genuína tristeza em seus olhos. Lamento que as circunstâncias sejam estas. Você merecia um casamento verdadeiro, com amor e celebração. Marina sentiu as lágrimas queimarem seus olhos, mas não permitiu que caíssem. A vida raramente nos dá o que merecemos, Sr. Almeida. Apenas nos dá o que nos dá, e cabe a nós decidir o que fazer com isso. Leonardo assentiu lentamente, respeitoso. Uma última coisa, ele acrescentou. Quando estivermos sozinhos, pode me chamar de Leonardo. O Sr. Almeida é para os empregados. Você será minha esposa, mesmo que de forma não convencional. Leonardo, Marina testou o nome na língua. Soava estranho, íntimo demais, mas também correto de alguma forma. E assim, numa tarde de março que cheirava a uvas maduras e decisões impossíveis, um acordo foi selado. Não havia beijo, nem anel ainda, nem promessas de amor eterno. Apenas 2 pessoas tentando sobreviver aos golpes cruéis do destino da única forma que ainda lhes restava. Juntas, mas fundamentalmente solitárias em suas razões. A semana que antecedeu o casamento passou como furacão.
Marina mal conseguia processar a velocidade com que sua vida mudava. Dr. Paulo Santos, o mesmo oncologista que tratava Leonardo, trouxe consigo a doutora Luciana Ferraz, neurologista especialista em Alzheimer, diretamente de Porto Alegre. Teresa foi examinada detalhadamente na própria casa. A médica passou horas fazendo testes, conversando com Marina sobre o histórico, observando a idosa. Ao final, sentou-se com Marina na pequena sala. O quadro é avançado, mas há muito que podemos fazer para melhorar a qualidade de vida dela. Medicamentos novos, terapias ocupacionais, acompanhamento regular. Não podemos reverter o Alzheimer, mas podemos tornar o processo mais suave, menos assustador para ela. Marina chorou de alívio pela primeira vez em dias. As poucas roupas que possuía foram empacotadas. Leonardo insistiu que ela escolhesse um guarda-roupa novo, mas Marina recusou. Depois do casamento, não quero nada antes. Dona Vera ficou chocada quando Marina contou que estava se casando. Com quem, menina? Você nem namorava. É complicado, Dona Vera, mas é uma boa oportunidade, para mim e para a avó. A vizinha abraçou Marina com força. Você sempre foi uma menina esperta. Confio em você. O casamento foi marcado para uma quinta-feira de início de abril. Marina acordou cedo, tomou banho demorado, vestiu um vestido simples bege que encontrara numa loja de usados. Não havia vestido branco, não havia véu, não havia ilusões de pureza romântica. Era apenas um vestido bege que cheirava a naftalina e incerteza. A cerimônia seria no cartório de Bento Gonçalves, seguida de bênção rápida numa capela pequena a pedido de Leonardo, que apesar de não ser religioso, queria respeitar a tradição familiar. Sofia veio buscá-la. Teresa, num dia de relativa lucidez, graças aos novos medicamentos, ia junto. A idosa segurava a mão da neta com força. Você tem certeza, minha menina? Sussurrou. Tenho, vó. Tenho certeza de que é o que precisa ser feito. Se é o que eu quero, isso já é outra história. Mas querer nem sempre importa. O cartório era um edifício antigo no centro da cidade. Quando chegaram, Leonardo já estava lá, vestindo terno escuro que acentuava ainda mais sua palidez crescente. Havia apenas 5 pessoas esperando. Leonardo, Sofia, que seria testemunha, Ricardo, o gerente-geral da vinícola, um homem sério de olhos bondosos, que seria a segunda testemunha, o advogado Dr. Mendes e o oficial do cartório. Não havia flores, não havia música, não havia convidados enchendo a sala de espera. Apenas o silêncio pesado de uma cerimônia, que era mais contrato do que celebração. Marina caminhou até Leonardo com passos que ecoavam contra o piso frio. Teresa ficara sentada nos bancos de trás, as mãos entrelaçadas em oração silenciosa, mesmo não sabendo exatamente por quê. Quando Marina chegou ao balcão, Leonardo estendeu-lhe a mão. Era a primeira vez que se tocavam. A mão dele era grande, áspera pelo trabalho nos vinhedos, mas o toque era gentil, quase hesitante. O oficial iniciou a cerimônia com voz burocrática, de quem já realizara aquele ritual milhares de vezes. Lia os artigos do Código Civil, as obrigações matrimoniais, os direitos e deveres. As palavras soavam absurdamente formais, frias, jurídicas. Quando chegou o momento do sim, Leonardo respondeu com voz firme. Sim, aceito. Marina olhou para aquele homem que seria seu marido, para os olhos cinzentos que guardavam tanta tristeza, e respondeu também, mas sua voz saiu como sussurro. Sim, aceito. Assinaram os documentos, as canetas arranhando o papel, com sons que pareciam gritos no silêncio. Quando terminou, o oficial os declarou marido e mulher. Carimbou os papéis e a cerimônia acabou em menos de 15 minutos. Não houve beijo, não houve abraço. Apenas um aperto de mão formal e o peso dos anéis simples de ouro que Leonardo colocara em seu dedo durante a cerimônia. A bênção na capela foi ainda mais rápida. O padre idoso, amigo da família Almeida, fez uma oração breve, aspergiu água benta, e eles saíram de volta para o sol implacável da tarde. Marina estava casada. Era agora Marina Almeida, senhora de uma das maiores vinícolas do Vale dos Vinhedos. E, no entanto, sentia-se exatamente igual à trabalhadora humilde que entrara naquele cartório 1 hora antes.
A mudança para a casa na propriedade aconteceu no mesmo dia. A equipe de Sofia já havia transferido os poucos pertences de Marina e organizado o quarto de Teresa no térreo com cama hospitalar ajustável, banheiro adaptado e uma poltrona confortável próxima à janela, de onde a idosa poderia ver o jardim de hortênsias. Teresa, confusa com tantas mudanças, segurava o braço de Marina com força. "Onde estamos, menina? Esta não é nossa casa. É nossa casa nova, vó. Vamos morar aqui agora. Vai ser bom, você vai ver." Marina explorou a casa lentamente, tocando as coisas como se não fossem reais. A cozinha tinha geladeira grande, fogão de 6 bocas, armários cheios de louças e utensílios. A sala de estar tinha sofá macio, televisão enorme, estantes com livros. Seu quarto no segundo andar era espaçoso, com cama king size coberta por edredom branco, closet, banheiro privativo com banheira. Havia também um escritório pequeno, com mesa, computador e mais estantes de livros. Na mesa, encontrou um bilhete manuscrito. "Marina, estes livros são sobre viticultura, enologia e administração rural. Comecei a separar material que pode ajudá-la. Fique à vontade para usar este espaço. Leonardo." Marina sentou-se na cadeira do escritório. Olhou pela janela que dava para os vinhedos se estendendo até o horizonte e, pela primeira vez, desde que tomara a decisão, permitiu-se respirar fundo. Estava feito. Não havia volta. O jantar seria servido às 8, informara Sofia. Leonardo jantava na casa principal, mas enviara convite para que Marina se juntasse a ele se desejasse. "Mas não há obrigação", Sofia deixara claro. O senhor Leonardo respeita totalmente sua privacidade." Marina decidiu ir. Seria estranho começar um casamento, mesmo que não convencional, evitando completamente o marido. Deixou Teresa aos cuidados de Ângela, uma enfermeira que fora contratada para ajudar nos cuidados noturnos, e caminhou pela trilha iluminada que conectava sua casa à residência principal. A sala de jantar era ampla, com mesa de madeira maciça que facilmente acomodaria 12 pessoas. Mas apenas 2 lugares estavam postos, um em cada extremidade. Leonardo já estava lá, trocara o terno por roupas casuais, calça de sarja e camisa de linho clara. "Marina", ele se levantou quando ela entrou. "Obrigado por vir. Eu não tinha certeza se viria." "Somos casados agora", ela disse simplesmente. "Seria estranho nunca nos vermos." Eles se sentaram nas extremidades opostas daquela mesa comprida. Uma empregada que Marina não conhecia serviu a refeição. Risoto de cogumelos, filé ao molho de vinho tinto, legumes grelhados. Comida que Marina nunca comera, que mal sabia como comer adequadamente. Leonardo notou seu desconforto. "Você pode comer como preferir aqui. Não há regras de etiqueta rígidas. Isto é sua casa também." O jantar transcorreu em silêncio desconfortável. Os talheres produziam sons metálicos que pareciam excessivamente altos. Marina tentava imitar discretamente como Leonardo usava os diferentes garfos e facas, sentindo-se deslocada, uma impostora naquele mundo. "Como está sua avó?" Leonardo perguntou finalmente. "Confusa, mas bem." "A doutora Luciana disse que os novos medicamentos vão ajudar muito. Obrigada por providenciar tudo tão rápido." Foi o acordado. Ele fez uma pausa. "Marina, eu gostaria que soubesse que não há pressa para outra parte do nosso acordo. Você acabou de se mudar, precisa se adaptar. Podemos esperar o tempo que você precisar." Marina o olhou surpresa. Esperava que ele quisesse cumprir aquela parte imediatamente, dado sua urgência com o tempo limitado. "Obrigada", disse ela baixinho. Após o jantar, houve um momento de hesitação. Leonardo a acompanhou até a porta e ficaram ali, 2 estranhos que agora eram casados, sem saber como se despedir. "Boa noite, Marina." "Boa noite, Leonardo." E ela voltou para sua casa, atravessando o jardim sob as estrelas, sentindo-se simultaneamente aliviada e estranhamente decepcionada. Os primeiros dias como Sra. Almeida passaram numa névoa de estranheza. Marina acordava no quarto espaçoso,
ainda esperando ver as paredes rachadas do sobrado em Bento Gonçalves, e levava alguns segundos para lembrar onde estava. A realidade chegava devagar, como água fria. Estava casada, vivia numa propriedade luxuosa, era esposa de um homem que mal conhecia. Teresa melhorava visivelmente com os cuidados adequados. A enfermeira Ângela era paciente e carinhosa, e a doutora Luciana vinha 3 vezes por semana. A confusão mental ainda existia, mas os episódios violentos diminuíram drasticamente. Marina não voltara aos vinhedos como trabalhadora. Leonardo deixara claro que ela não precisava trabalhar, mas a ociosidade a deixava inquieta. Passou a explorar a propriedade, caminhando entre as parreiras que conhecia de um ângulo completamente diferente. Agora não era a trabalhadora suada colhendo uvas, mas a dona observando. Uma manhã encontrou Ricardo, o gerente-geral, inspecionando o sistema de irrigação. Ele a cumprimentou respeitosamente. Senhora Almeida. O título soava tão estranho. Por favor, me chame de Marina. E... posso fazer uma pergunta? Claro. Você poderia me ensinar sobre como funciona a administração da vinícola? Quero aprender de verdade. Ricardo a estudou por um momento, então sorriu. O senhor Leonardo disse que a senhora perguntaria isso. Ele pediu que eu a ajudasse no que fosse preciso. Venha, vou mostrar como começamos o dia. Assim começou uma nova rotina. Todas as manhãs, após certificar-se de que Teresa estava bem, Marina acompanhava Ricardo, ou os outros gerentes. Aprendia sobre cronogramas de colheita, controle de pragas, análise de solo, fermentação, envelhecimento em barricas. Sua mente faminta por conhecimento absorvia tudo com avidez. À tarde estudava no escritório de sua casa. Leonardo, cumprindo sua promessa, fornecera material didático extenso. Havia também formulários de inscrição para o vestibular da Universidade de Caxias do Sul. O processo seletivo é em julho, ele explicara num jantar. Você tem 3 meses para se preparar se quiser tentar. Os jantares continuavam sendo eventos silenciosos. Marina e Leonardo se encontravam apenas nessas ocasiões, sentados naquela mesa comprida, trocando informações básicas, mas mantendo distância emocional. Ele nunca pressionava, nunca mencionava a parte do acordo que ainda não fora cumprida. Até que, 3 semanas após o casamento, Leonardo teve uma crise. Era tarde da noite quando Sofia bateu freneticamente na porta de Marina. Senhora Almeida, é o senhor Leonardo, ele está muito mal. Marina correu descalça pela trilha até a casa principal. Encontrou Leonardo no banheiro de seu quarto, vomitando sangue, o rosto lívido, as mãos tremendo descontroladamente. Dr. Paulo já estava lá, aplicando medicação intravenosa. É uma complicação esperada, explicou o médico calmamente, mas seus olhos diziam o contrário. O câncer está avançando mais rápido do que previmos. Leonardo foi levado ao hospital em Caxias do Sul. Ficou internado por 4 dias. Marina o visitou todos os dias. Sentava-se ao lado da cama, às vezes lendo para ele quando estava lúcido o suficiente para ouvir, outras vezes apenas ficando ali, uma presença silenciosa. No 3º dia, Leonardo segurou sua mão. Era a 2ª vez que se tocavam desde o casamento. Marina, precisamos falar sobre o tempo. Não fale assim. Tenho que falar. O Dr. Paulo foi honesto comigo. Não tenho 8 meses. Tenho talvez 4, 5 se tiver sorte. Seus olhos cinzentos a estudaram. Eu entenderia se você quisesse desistir do acordo. Ainda não consumamos o casamento. Você poderia anular tudo, ficar com uma compensação financeira generosa e seguir sua vida. Marina pensou cuidadosamente antes de responder. Nas últimas semanas, algo mudara dentro dela. Não era amor, não ainda, mas era respeito genuíno. Leonardo tratava-a com dignidade, investia em sua educação, cumpria cada promessa. E havia algo mais, uma compreensão mútua de 2 pessoas que aceitaram fazer o impossível. Não quero desistir, disse ela finalmente. Fiz um acordo. Vou honrá-lo. Tem certeza? Porque após isso não há volta. Haverá uma criança, uma vida que dependerá de você. Eu sei. Marina apertou a mão dele.
Tenho certeza. Leonardo fechou os olhos e ela viu uma lágrima solitária escorrer. Obrigado, sussurrou. Quando Leonardo recebeu alta e voltou para casa, algo definitivo havia mudado entre eles. Não havia mais desculpas, não havia mais adiamentos. O relógio não parava, e ambos sabiam disso. Na noite seguinte, Leonardo bateu na porta da casa de Marina. Era a primeira vez que ele vinha até ali. Ela abriu, o coração disparado. Ele estava de roupão escuro, o rosto ainda pálido da internação, mas os olhos determinados. "Posso entrar?" perguntou, e havia algo quase tímido em sua voz. Marina assentiu, afastou-se. Subiram as escadas em silêncio, cada degrau pesando como decisão irrevogável. O que se seguiu foi mecânico no início, 2 corpos cumprindo um contrato, 2 estranhos tentando criar vida sem a centelha que geralmente acompanha tal ato. Mas havia também uma gentileza inesperada na forma como Leonardo a tocava. Um respeito que transformava aquilo em algo menos frio do que Marina temera. Quando terminou, ele beijou levemente sua testa, como fizera no cartório. "Perdoe-me por colocá-la nesta situação", sussurrou. "Você merecia muito mais." Então saiu, deixando Marina sozinha na escuridão, sentindo-se simultaneamente mudada e exatamente a mesma. Abril se transformou em maio. As parreiras entraram em fase de dormência após a colheita e a vinícola se preparava para o inverno. Marina continuava sua rotina de aprendizado, agora com ainda mais dedicação. Estudava para o vestibular todas as tardes, decorava conceitos de química, biologia, física. Leonardo, apesar da saúde deteriorando, mantinha-se envolvido na administração. Começou a incluir Marina nas reuniões com os gerentes, apresentando-a formalmente como sua esposa e futura corresponsável pela propriedade. "A senhora Almeida estará tomando decisões importantes em breve", anunciou numa reunião com toda a equipe administrativa. "Ela está estudando viticultura e administração, e espero que todos a tratem com o mesmo respeito que me tratam." Houve surpresa visível, mas também aceitação. Muitos já a conheciam como a trabalhadora dedicada, e vê-la agora em posição de liderança era inusitado, mas não absurdo. As visitas noturnas de Leonardo se tornaram regulares, mas breves. Ele vinha, cumpriam o que precisava ser feito e ele partia. Não havia conversas íntimas, não havia ternura além da mecânica. Mas também não havia crueldade. Apenas 2 adultos navegando um acordo estranho com a dignidade possível. Até que uma noite, algo diferente aconteceu. Leonardo chegou parecendo particularmente cansado. Sentou-se na beira da cama, as mãos tremendo mais que o usual. "Desculpe", disse ele. "Tive um dia difícil. A dor está pior." Pela primeira vez, Marina tomou iniciativa. Sentou-se ao lado dele, tocou seu rosto gentilmente. "Não precisa fazer nada hoje. Descanse." Ele olhou para ela com surpresa. "Mas o tempo vai passar de qualquer forma. Deite-se." Leonardo obedeceu, deitando-se sobre o edredom, completamente vestido. Marina se deitou ao lado dele, também sobre a cama, e ficaram assim, lado a lado, olhando para o teto. "Posso te fazer uma pergunta?" Ela sussurrou na escuridão. "Pode." "Como foi seu primeiro casamento? Com Clarice?" Leonardo ficou quieto por tanto tempo que Marina pensou que ele não responderia. Então, foi vazio. Nossas famílias arranjaram tudo quando tínhamos 20 e poucos anos. União estratégica de propriedades. Vivemos juntos por 10 anos, mas nunca fomos realmente casados. Apenas coexistimos educadamente. "Você a amou?" "Não. E ela não me amou." Acho que isso tornava tudo pior, de certa forma. Ao menos se houvesse amor que morreu, teríamos memórias. Mas não havia nada. Apenas ausência. Marina virou-se de lado para olhá-lo. "E agora? Este casamento também é arranjado." Leonardo virou-se também, seus rostos a centímetros de distância. "É diferente. Talvez porque ambos entramos sabendo exatamente o que era. Não há ilusões sendo quebradas. E porque você..." Ele hesitou. "Porque eu o quê?" "Porque você me vê.
Clarice olhava através de mim. Você me vê como pessoa, não apenas como nome, ou dinheiro, ou obrigação. Marina sentiu algo se mexer em seu peito. Algo perigoso que não deveria estar ali. Você também me vê, disse ela baixinho. Quando todos olhavam uma trabalhadora invisível, você viu mais. Eles ficaram assim por longo tempo, apenas olhando um para o outro na penumbra. Então Leonardo tocou o rosto dela com dedos trêmulos. Estou começando a me importar com você de verdade, Marina. Não era para acontecer, mas está acontecendo. Eu sei, ela sussurrou. Eu também. E naquela noite, pela primeira vez, fizeram amor de verdade. Não sexo mecânico cumprindo contrato, mas algo mais profundo, mais gentil, carregado de emoção que nenhum dos dois esperava sentir. Depois, Leonardo adormeceu em seus braços, a respiração suave pela primeira vez em semanas. Marina ficou acordada, uma mão sobre seu próprio ventre onde talvez já crescesse vida, a outra acariciando os cabelos dele, e permitiu-se sentir o que vinha evitando. Estava se apaixonando por seu marido, e isso tornava tudo infinitamente mais doloroso, porque o tempo não negociava, e a morte já estava batendo à porta. Junho chegou com frio intenso. As manhãs amanheciam cobertas de geada, e os vinhedos dormentes pareciam fantasmas brancos sob o gelo. Marina acordou numa dessas manhãs com uma náusea estranha, uma tontura que não vinha de doença, mas de algo mais profundo, mais antigo. Durante 3 dias ignorou os sinais. Mas quando não conseguiu tomar café da manhã pela 3ª vez seguida, quando o cheiro do café que sempre amara começou a lhe revirar o estômago, quando sentiu os seios sensíveis e um cansaço que a fazia dormir durante as tardes, soube. A doutora Luciana veio numa tarde nublada. Examinou-a discretamente enquanto Teresa dormia no andar de baixo. Depois, com um sorriso gentil, confirmou. 7, talvez 8 semanas. Você está grávida, Marina. Parabéns. Marina pediu para estar sozinha quando contasse a Leonardo. Esperou até o jantar, quando estavam sentados nos lugares habituais naquela mesa que testemunhava tantos silêncios. As velas bruxuleavam entre eles, criando sombras dançantes nas paredes de pedra. Leonardo, disse ela, e ele ergueu os olhos surpreso. Ela raramente iniciava conversas durante as refeições. A doutora Luciana esteve aqui hoje. Ela viu como o corpo dele ficou tenso, como seus dedos apertaram o garfo. Nos olhos cinzentos havia esperança e medo em medidas iguais. Estou esperando um filho. Por um momento, Leonardo permaneceu completamente imóvel. Então deixou o garfo cair com barulho metálico, levantou-se cambaleante da cadeira, e Marina viu que ele estava chorando. Não eram soluços, apenas lágrimas silenciosas escorrendo por um rosto que raramente mostrava emoção. Ela se levantou também, sem saber exatamente o que fazer, e caminhou até ele. Leonardo a puxou em um abraço apertado, enterrando o rosto contra seu ombro. Obrigado, ele sussurrou contra seu cabelo. Graças a Deus. Obrigado, Marina. Obrigado. Foi a primeira vez que Marina o viu completamente vulnerável, despido da formalidade que sempre os separava. E naquele momento, algo mudou definitivamente dentro dela. Não era apenas respeito ou compaixão. Era amor, complicado e imperfeito, mas real. Vamos criar uma vida juntos, ela disse suavemente. Mesmo que você não esteja aqui para ver tudo, você estará presente em cada escolha que eu fizer. Leonardo se afastou, segurou o rosto dela entre as mãos trêmulas. Eu te amo, Marina. Sei que não era para acontecer, sei que isto começou como transação, mas eu te amo. Você me deu esperança quando eu só via escuridão. Marina sentiu as lágrimas escorrerem. Eu também te amo, de uma forma estranha, impossível, mas verdadeira. Eles se beijaram pela primeira vez de verdade, não um beijo mecânico ou formal, mas carregado de tudo que não puderam ser, de todos os futuros que não teriam. Após aquela noite, Leonardo transformou-se. Ficou obsessivamente atencioso, genuinamente preocupado com cada detalhe do bem-estar de Marina. Contratou uma nutricionista especializada em gestantes. Certificou-se de que ela descansasse adequadamente.
Acompanhava seus passeios pelos jardins como se temesse que ela pudesse desaparecer. Uma tarde, enquanto caminhavam entre os canteiros de lavanda que a mãe de Leonardo plantara décadas atrás, ele falou sobre Clarice pela primeira vez sem reservas. Com ela, foi como viver com Sombra educada. Compartilhávamos a casa, as refeições, as obrigações sociais. Mas nunca realmente nos conhecemos. Quando ela morreu, senti apenas vazio. Nem tristeza, nem alívio. Apenas nada. Ele parou. Virou-se para olhar Marina nos olhos. Mas com você, Marina, mesmo sabendo que o tempo é curto, eu me sinto vivo. Pela primeira vez na vida adulta, acordo querendo viver o dia. Você me deu isso. Marina tocou o rosto dele, sentindo as linhas marcadas pela doença. Você me deu mais do que imagina também. Me deu educação, oportunidade, me fez acreditar que eu poderia ser mais do que uma trabalhadora invisível. Você sempre foi mais. Eu apenas te dei os recursos para que o mundo visse o que eu já via. As lições continuaram, mas agora tinham um sabor diferente. Leonardo estava literalmente ensinando Marina a comandar um império que ela herdaria não apenas em nome do filho, mas em capacidade própria. Mostrava-lhe os contratos mais complexos, explicava as relações com distribuidores internacionais, apresentava-lhe aos banqueiros que financiavam as expansões. Ricardo é leal e honesto, disse sobre o gerente. Confie nele completamente. Sofia parece severa, mas tem coração de ouro e conhece cada segredo desta empresa. O enólogo Mateus tem palato de gênio. A contadora Paula não deixa passar um centavo mal contado. Estas pessoas são o coração da vinícola, Marina. Trate-as bem e elas te tratarão bem. Marina absorvia tudo, suas mãos tocando frequentemente o ventre que começava a arredondar sutilmente. Dentro dela, crescia não apenas uma criança, mas também uma nova versão de si mesma. Uma mulher que aprendia a ocupar espaço, a ter voz, a acreditar que suas opiniões importavam. Uma noite, enquanto estudavam documentos antigos no escritório da casa principal, Leonardo, de repente, segurou a mão dela sobre a mesa. Há algo que preciso dizer, começou a voz rouca. Quando propus este arranjo, pensava apenas em salvar a vinícola, em impedir Gabriel. Mas agora, Marina, isto não é mais apenas um acordo para mim. Você se tornou a pessoa mais importante da minha vida. Marina olhou para seus dedos entrelaçados aos dele. O que está dizendo? Estou dizendo que me apaixonei por você de verdade. Não como marido por obrigação, mas como homem que admira quem você é. Sua força silenciosa, sua inteligência, sua gentileza que permaneceu intacta, apesar de tudo que a vida te fez. Leonardo, Marina sussurrou a voz falhando. Não precisa dizer nada, só precisava que soubesse. Você me deu não apenas um herdeiro, mas também os melhores meses da minha vida inteira. Marina se levantou, contornou a mesa, sentou-se no colo dele com cuidado, consciente de sua fragilidade crescente. Eu também te amo, e vou sentir sua falta cada dia pelo resto da minha vida. Eles se abraçaram, chorando juntos. Duas pessoas que começaram como estranhos unidos por desespero e descobriram que a intimidade pode nascer não apenas da paixão, mas também do respeito, da admiração mútua e do simples ato de verdadeiramente ver um ao outro. Julho trouxe dias ainda mais frios, e a saúde de Leonardo deteriorou drasticamente. O amarelo da pele se aprofundou. Ele perdera tanto peso que suas roupas pendiam como trapos, e a dor era constante, controlada apenas com doses crescentes de morfina. Mas sua mente permanecia afiada, e sua determinação em preparar Marina era quase febril. Ele sabia que o tempo estava acabando. Marina prestou o vestibular para a agronomia numa manhã gelada. Leonardo insistiu em acompanhá-la até o portão da universidade, apesar de mal conseguir ficar em pé. Você vai passar, disse ele com certeza, e vai ser a melhor aluna da turma. E se eu não passar? Então tentará de novo, mas vai passar. Ela passou, com nota suficiente para a bolsa integral. Quando o resultado saiu em agosto, Leonardo organizou um jantar discreto para celebrar apenas eles dois, Ricardo, Sofia e Teresa, que estava tendo um dia particularmente lúcido. A futura agrônoma, Leonardo brindou,
erguendo uma taça de vinho que mal tocou nos lábios. A quimioterapia tornava impossível apreciar o vinho que ele tanto amava. Naquela noite, quando estavam sozinhos, Leonardo levou Marina ao escritório principal e abriu um cofre embutido na parede. De dentro, retirou pilhas de documentos cuidadosamente organizados. Estes são os títulos de propriedade, os contratos principais, os acordos com fornecedores. Tudo está em ordem, tudo registrado. Quando não estiver mais aqui, isto estará protegido. Você estará protegida. Marina segurou os papéis, sentindo o peso não apenas físico, mas simbólico. Ainda me sinto inadequada. Era trabalhadora há 6 meses. Como vou administrar tudo isso? Você subestima seu valor, Leonardo disse suavemente. Nestes meses, vi como você aprende rápido, como faz perguntas inteligentes, como os funcionários já começam a respeitá-la. E mais importante, Marina, você tem algo que dinheiro não compra: bondade genuína. Esta vinícola não precisa apenas de alguém eficiente, precisa de alguém com coração. Ele tocou a barriga dela gentilmente, onde agora a gravidez era visível. 4 meses. E mais importante ainda, você vai criar nosso filho com amor. Vai ensinar valores que importam. Isso vale mais que qualquer fortuna. Setembro chegou com os primeiros sinais de primavera, mas também com o agravamento dramático da saúde de Leonardo. Ele já não conseguia mais trabalhar. Passava a maior parte do tempo na cama, sedado pela dor. Dr. Paulo vinha diariamente, ajustando medicações, fazendo o possível para manter alguma qualidade de vida. Marina mudou-se para a casa principal para estar mais próxima. Teresa, agora estável com os tratamentos, ficava na outra casa sob cuidados de Ângela, mas Marina a visitava várias vezes ao dia. As noites ficaram diferentes. Marina dormia na poltrona ao lado da cama de Leonardo, segurando sua mão, acordando cada vez que ele gemia de dor. Às vezes, nos momentos de lucidez entre as doses de morfina, eles conversavam. Marina, ele disse numa dessas noites, a voz fraca, quero que você seja feliz depois que eu for. Quero que ame novamente se encontrar alguém. Não fale assim. Preciso falar. Prometa que não vai se prender à minha memória. Você tem 28 anos, décadas pela frente. Nosso filho precisa de você feliz, não de uma viúva eternamente de luto. Marina apertou a mão dele. Vou fazer o melhor que puder, mas agora descanse. Uma tarde, Leonardo pediu que Sofia trouxesse uma caixa específica do cofre. Dentro havia cartas, muitas cartas, cada uma numerada e datada. São para nosso filho, explicou Leonardo. Uma para cada aniversário até os 18 anos, e uma para você, para depois. Marina segurou as cartas como se fossem a coisa mais preciosa do mundo, porque eram. Não quero que ele me esqueça, Leonardo disse, lágrimas escorrendo. Não quero ser apenas um nome numa lápide. Quero que ele saiba quem eu era, por que fiz o que fiz. Ele vai saber, Marina prometeu. Vou contar tudo. As coisas boas e as difíceis. Ele vai conhecer o pai que o amou antes mesmo dele existir. Outubro trouxe as primeiras chuvas de primavera e também a certeza de que o fim estava próximo. Leonardo já não saía da cama, a pele completamente amarela, os olhos fundos, a respiração trabalhosa. Dr. Paulo foi honesto. Dias, talvez uma semana, no máximo. Gabriel apareceu finalmente tentando ver o primo moribundo. Marina o encontrou na porta, bloqueando a entrada. Ele não quer visitantes, disse ela friamente. Sou família, tenho direito. Você é um abutre, esperando para devorar o que não construiu. Saia da propriedade ou chamo segurança. Gabriel a olhou com ódio. Você é uma aproveitadora que seduziu um homem moribundo. E você é um perdedor que desperdiçou cada oportunidade que teve. Agora saia. Quando ela voltou para o quarto, Leonardo estava sorrindo fracamente. Ouvi tudo. Você é mais forte do que imagina, Marina. Aprendi com você. A barriga de Marina estava grande agora. 6 meses de gravidez. O bebê chutava constantemente e Leonardo adorava colocar a mão sobre o ventre dela para sentir os movimentos. Será menino ou menina? Ele perguntou numa tarde. Não quis saber. Quer que eu descubra? Não. Prefiro a surpresa. Ele sorriu.
Mas se for menino, gostaria de chamá-lo Pedro. Era o nome do meu avô, o homem que fundou esta vinícola. E se for menina? Isabel, o nome da minha avó que plantou as primeiras parreiras ao lado do marido. Pedro ou Isabel, Marina repetiu, acariciando a barriga. Nomes fortes, nomes com história. A última semana de outubro foi a mais difícil. Leonardo entrava e saía da consciência, às vezes chamando por pessoas que Marina não conhecia, outras vezes completamente lúcido por alguns minutos preciosos. Numa dessas manhãs, ele acordou mais claro que nos últimos dias. Marina, preciso que prometa algo, qualquer coisa. Não deixe Gabriel destruir o que construímos. Lute por esta terra, por estas pessoas. Seja a líder que sei que você pode ser. Prometo. E ame nosso filho pelos dois. Ensine valores que importam. Não deixe o dinheiro corrompê-lo. Prometo tudo isso, Leonardo, tudo. Ele a puxou para mais perto, sussurrou em seu ouvido. Você foi o melhor presente que a vida me deu. Mesmo que tarde, mesmo que por pouco tempo, você me fez feliz. Marina enterrou o rosto no ombro dele, chorando. Eu também te amo tanto. Naquela tarde, enquanto o sol se punha sobre os vinhedos pintando tudo de dourado, Leonardo Almeida fechou os olhos pela última vez. Morreu em paz, segurando a mão de Marina, com o som da vida batendo dentro dela, lembrando que finais e começos sempre dançam juntos. O funeral foi 2 dias depois. O outono cobria o vale de flores silvestres e o céu estava limpo, de um azul impossível. Parecia cruel que o mundo estivesse tão bonito quando o coração de Marina sangrava. A capela de São Miguel estava lotada. Vieram não apenas os trabalhadores da vinícola Almeida, mas também proprietários de outras vinícolas, distribuidores, sommeliers, jornalistas especializados, toda a comunidade vinícola da Serra Gaúcha. Leonardo era respeitado não apenas por seu sucesso, mas por sua integridade. Marina não pôde ir ao cemitério. Com 6 meses de gravidez e a exaustão emocional das últimas semanas, Dr. Paulo proibiu terminantemente. Ela assistiu da janela de sua casa, com Teresa ao lado, tendo um de seus raros momentos de total lucidez, enquanto o cortejo subia até o cemitério da família, no alto da colina. Viu o caixão de madeira escura ser carregado por Ricardo, Mateus, o enólogo, e outros homens da vinícola. Viu as flores brancas que cobriram o túmulo. Viu o vale inteiro se despedir de um homem bom. Ele te amava, minha menina, disse Teresa, segurando a mão da neta. Eu vi nos olhos dele, e você o amava também. Amava, vó, tanto, e agora ele se foi, e eu nem sei como vou conseguir seguir sem ele. Você vai seguir porque tem uma vida crescendo dentro de você, porque prometeu a ele, porque é mais forte do que imagina. Naquela noite, sozinha em seu quarto na casa principal que agora era oficialmente sua, Marina abriu a carta que Leonardo deixara para ela. A caligrafia estava tremida, escrita claramente nos últimos dias, mas cada palavra era legível. Minha querida Marina, se está lendo isto, significa que já parti. Espero que tenha sido rápido, sem muito sofrimento para você assistir. Mais do que isso, espero que nosso filho nasça saudável e que você esteja bem. Não sei como agradecer o que você me deu nestes meses, não apenas a criança, mas também companhia verdadeira, amor que eu não sabia que ainda poderia sentir, esperança quando eu só via escuridão. Cuide de nosso filho, Marina. Ensine-lhe bondade acima de tudo. Mostre-lhe que a terra não é apenas propriedade, mas lar para muitas famílias. Ensine-lhe sobre trabalho honesto, sobre justiça, sobre usar privilégio para ajudar outros. E você, minha amada esposa, não enterre sua vida junto com a minha. Você tem 28 anos, tem décadas pela frente. Seja feliz. Ame novamente, se seu coração permitir. Não deixe que esta história triste seja o fim da sua história. Você transformou um acordo frio em algo quente e real. Você me viu quando eu estava invisível para mim mesmo. Você me deu os melhores meses da minha vida inteira. Obrigado por ter aceitado minha proposta absurda. Obrigado por ter ficado. Obrigado por ter me amado mesmo sabendo que o tempo seria cruel. Com todo o meu amor e gratidão eterna, Leonardo.
Marina dobrou a carta cuidadosamente e guardou-a junto com a aliança de casamento, que tiraram do dedo dele o relógio que ele sempre usava, e uma foto deles dois tirada por Sofia num dia raro de felicidade simples. Então pegou seu caderno, aquele mesmo onde escrevia desde os tempos de trabalhadora, e começou a escrever, porque Leonardo pedira que continuasse registrando a história. Hoje enterramos Leonardo Almeida. E hoje Pedro ou Isabel Almeida, com 6 meses ainda no meu ventre, tornou-se herdeiro de um império que nunca conhecerá o pai que o desejou tanto. Mas eu prometo, meu filho, que você conhecerá sua história. Conhecerá o homem que foi seu pai, não apenas através dos meus relatos, mas através das ações que tomarei, administrando estas terras como ele me ensinou. E prometo também a você, Leonardo, onde quer que esteja, não desperdiçarei tudo que me ensinou. Não deixarei que Gabriel destrua seu legado. Nosso filho crescerá forte, justo e bondoso. Esta eu prometo com cada fibra do meu ser. Os primeiros meses sem Leonardo foram os mais difíceis. Marina dividia-se entre o luto, a gravidez que avançava e a administração da vinícola. Ricardo foi seu braço direito, ensinando o que Leonardo não tivera tempo de ensinar, traduzindo as lições teóricas em decisões práticas diárias. A senhora tem jeito natural para isso, comentou o gerente certa tarde, após Marina resolver diplomaticamente uma disputa entre o departamento de vendas e a equipe de produção. Dom Leonardo escolheu muito bem. Mas nem tudo foi fácil. Houve resistências. Alguns funcionários mais velhos questionavam ter uma mulher tão jovem no comando. Como podemos confiar decisões milionárias a alguém que há 6 meses colhia uvas? Comentou Marcelo, um dos supervisores mais antigos numa reunião. Marina poderia ter usado autoridade, poderia tê-lo demitido. Em vez disso, respondeu calmamente. Tem razão, Marcelo. Sou jovem e aprendi este negócio de baixo para cima, mas isso significa que conheço cada etapa do processo. Conheço o trabalho de quem está no campo, porque eu estive lá. E estou disposta a ouvir quem tem mais experiência. Então estou ouvindo você agora. Se tem sugestões de como melhorar as coisas, gostaria de ouvi-las. O silêncio que se seguiu foi pesado. Então Marcelo, surpreendido pela resposta, começou a falar sobre um método de poda que poderia melhorar a qualidade das uvas. Marina ouviu, fez perguntas inteligentes e implementou as sugestões viáveis. A partir daquele dia, Marcelo tornou-se um de seus apoiadores mais fervorosos. Gabriel, como Leonardo previra, tentou contestar o testamento. Apareceu com advogados caros, alegando que o casamento fora fraude, que a gravidez não podia ser comprovada como sendo de Leonardo, que Marina era aproveitadora, que manipulara um homem doente. A batalha judicial começou em novembro. Marina, com 7 meses de gravidez, teve que sentar-se diante de juízes e responder perguntas invasivas sobre sua vida íntima, sobre como conhecer a Leonardo, sobre a natureza de seu relacionamento. Senhora Almeida, perguntou o advogado de Gabriel, voz cheia de insinuação. Não é verdade que a senhora trabalhava como colhedora sazonal ganhando salário mínimo e de repente casou-se com um dos homens mais ricos da região? Não lhe parece conveniente? Marina olhou diretamente nos olhos dele. Sim, eu era trabalhadora rural. Trabalhava honestamente para sustentar minha avó doente. Leonardo me ofereceu um acordo: casamento em troca de segurança para minha família e um herdeiro para proteger a vinícola. Aceitei por necessidade, não por ganância. E ao longo dos meses, nos apaixonamos de verdade. Se isso é crime, então sou culpada. O advogado de Marina, Dr. Mendes, era impecável. Apresentou todos os documentos que Leonardo meticulosamente preparara. Registros médicos comprovando a gravidez e compatibilidade de datas, testemunhas que atestavam o relacionamento genuíno entre eles, os próprios termos do acordo pré-nupcial, que deixavam claro que era consensual e legal. Meu cliente, o Sr. Gabriel Almeida, argumentou o Dr. Mendes, tem histórico documentado de dívidas de jogo, investimentos ruins e irresponsabilidade financeira. Enquanto isso, a senhora Marina Almeida estudou viticultura, está cursando agronomia e tem demonstrado capacidade administrativa excepcional nos meses desde a morte de seu esposo.
Quem realmente está apto a proteger o legado da vinícola Almeida? A audiência foi tensa. Gabriel olhava para Marina com ódio puro. Você é uma farsa, cuspiu ele nos corredores do fórum. Uma trabalhadora que enganou meu primo. Seu primo me escolheu, Marina respondeu calmamente, a mão protetora sobre a barriga enorme. Me escolheu porque sabia que eu protegeria tudo que ele amava. Você só quer destruir para pagar suas dívidas, e não vou deixar. Dezembro chegou com calor intenso e a proximidade do parto. Marina estava enorme, desconfortável, mas ainda assim insistia em trabalhar. Participava de reuniões via videoconferência quando não podia ir pessoalmente, revisava documentos, tomava decisões. Você precisa descansar, insistiu Sofia, que se tornara não apenas assistente, mas amiga genuína. Vou descansar depois que o bebê nascer e depois que ganharmos o processo contra Gabriel. A sentença do processo veio numa tarde abafada de dezembro. Marina estava no escritório, a barriga tão grande que mal conseguia sentar-se confortavelmente quando o Dr. Mendes ligou. Ganhamos, disse ele, e ela podia ouvir o sorriso na voz. O juiz rejeitou todas as alegações de Gabriel. O testamento de Dom Leonardo é válido, a criança é reconhecida como herdeira legítima e você é confirmada como administradora até que o herdeiro complete 21 anos. Gabriel foi ainda advertido por má-fé processual. Marina desligou o telefone e chorou. Lágrimas de alívio, de vitória, mas também de tristeza, porque Leonardo não estava ali para saber que seu legado estava protegido. Naquela noite, sentada na varanda de sua casa olhando para os vinhedos banhados por luz de lua, Marina sentiu as primeiras contrações. O trabalho de parto começou às 11 da noite e durou até o amanhecer seguinte. Teresa, tendo um dia excepcionalmente lúcido, segurava a mão de Marina, enxugava seu suor, sussurrava palavras de encorajamento, exatamente como fizera quando Marina era criança assustada. Mais um pouco, minha menina. Mais um pouco. Você é forte. Sempre foi. Dr. Paulo e uma equipe de obstetras trabalhavam eficientemente. A doutora Luciana também estava presente, não por necessidade médica, mas como apoio emocional. O amanhecer chegou com céu rosado e pássaros cantando. As contrações se intensificaram e Marina entrou naquele lugar estranho, onde nada mais existe exceto a tarefa impossível de trazer vida ao mundo. Está quase lá, encorajava o médico. Mais uma força, Marina. E então, quando o sol finalmente rompeu o horizonte e iluminou o quarto com luz dourada, um choro forte e indignado preencheu o ar. É uma menina, anunciou o Dr. Paulo sorrindo. Uma menina linda e saudável. Isabel Almeida nasceu às 6h37 da manhã de 18 de dezembro, pesando 3,2 kg, com cabelos escuros e punhos cerrados que socavam o ar como se já estivesse brigando com o mundo. Quando a colocaram nos braços de Marina, ainda toda suja e perfeita, Marina riu e chorou simultaneamente. Olá, pequena Isabel, sussurrou, tocando o rostinho avermelhado. Bem-vinda. Seu pai está esperando para conhecer você. Dr. Paulo limpou rapidamente a bebê, envolveu-a em mantas. Ela é forte, essa menina, pulmões excelentes. Marina segurou Isabel contra o peito, sentindo o coraçãozinho batendo contra o seu. Você parece com ele, sussurrou. Tem o nariz dele, a testa dele. Oh, Leonardo, nossa filha está aqui. Nossa Isabel está aqui. Teresa, chorando de alegria, tocou a bochecha da bisneta. Ela é perfeita, Marininha, perfeita. Os primeiros dias com Isabel foram exaustão e êxtase misturados. A bebê era exigente, queria mamar constantemente, chorava alto quando algo não estava do seu agrado. Mas quando dormia, aninhada contra o peito de Marina, era a coisa mais perfeita que já existira. Marina mal dormia, mas não se importava. Passava horas apenas olhando para Isabel, contando seus dedinhos minúsculos, maravilhando-se com as sobrancelhas que franziam quando sonhava, com os bocejinhos que eram cópias perfeitas dos de Leonardo. Seu pai te amou antes mesmo de você existir, Marina sussurrava para a bebê que dormia. Ele fez tudo isso por você, e eu vou te contar sobre ele todos os dias da sua vida.
Você vai conhecê-lo através das histórias, através desta terra que ele amava, através do amor que ele deixou. No terceiro dia após o nascimento, Marina pediu a Ricardo que a ajudasse. Envolveu Isabel em mantas quentes e juntos subiram a colina até o cemitério da família. Era a primeira vez que Marina ia desde o funeral. O túmulo estava bem cuidado, com flores frescas que alguém, provavelmente Sofia, colocava regularmente. A lápide simples dizia: Leonardo Almeida, 1979-2024. Amado esposo, pai, guardião destas terras. Marina ajoelhou-se com dificuldade, ainda dolorida do parto, segurando Isabel contra o peito. Leonardo, começou a voz embargada. Nossa filha está aqui, Isabel Almeida. Ela é linda, forte, tem seu temperamento teimoso. Ela segurou a mãozinha minúscula de Isabel, pressionou-a gentilmente contra a pedra fria. Esta é sua filha. E eu prometo a você. Vou criá-la como você sonhou. Vou ensinar-lhe sobre bondade, sobre justiça, sobre amar a terra e as pessoas. Vou ler para ela as cartas que você deixou. Vou fazer com que ela te conheça, mesmo que você não esteja aqui. Isabel, como se entendesse a solenidade do momento, ficou quieta, seus olhinhos escuros tentando focar no mundo novo e imenso ao redor. Marina ficou ali por longo tempo, chorando silenciosamente, permitindo-se sentir toda a dor da perda, mas também toda a gratidão por ter tido, mesmo que brevemente, um amor verdadeiro. Quando desceu a colina, o sol estava alto e quente. Isabel dormia contra seu peito, e Marina olhou para os vinhedos que agora eram dela, para a casa que era sua, para o futuro que precisava construir. Vamos para casa, pequena, sussurrou para a filha. Temos muito trabalho pela frente. Temos um império para proteger e um legado para honrar. Mas primeiro você precisa de uma mamada e eu preciso de um banho. E assim, numa manhã de dezembro que cheirava a uvas amadurecendo e novos começos, uma jovem viúva de 28 anos voltou para casa com sua filha recém-nascida nos braços, pronta para enfrentar o que viesse. O acordo frio transformara-se em amor verdadeiro. O tempo fora insuficiente, mas o legado permaneceria, vivo em cada decisão que Marina tomaria, em cada valor que ensinaria a Isabel, em cada uva colhida com respeito e dignidade. Marina Silva, que fora trabalhadora rural invisível, tornara-se Marina Almeida, guardiã de um império vinícola e mãe de sua herdeira. E pela primeira vez em muito tempo, permitiu-se acreditar no que sempre duvidara. Ela era suficiente. As parreiras continuariam florescendo. As uvas continuariam amadurecendo. E a história de um amor impossível continuaria sendo contada através das gerações que viriam, provando que, às vezes, o destino amadurece suas safras mais especiais justamente nos vinhedos, onde menos esperamos encontrar abundância. Suas interações são muito importantes para nós. Deixe seu nome nos comentários e podemos incluí-lo em uma de nossas histórias com uma saudação feita especialmente para você.